Oi, tudo bem? Vai tudo bem mesmo? Espero que sim, porque eu sou o Eli e eu te dou as boas-vindas ao Intermediate Português com o Eli, eu, o seu professor de português. E esse é o único episódio que ajuda você a se expressar exatamente do jeito que você faz no seu idioma materno, mas dessa vez em português. Você já sabe que é um truque que a gente faz aqui, né? A gente mostra para você como os brasileiros realmente falam e de repente você fala como um brasileiro. Hoje a gente vai ter um episódio sobre pequenas corrupções do dia a dia. Esse é um dos vários episódios que eu pretendo fazer sobre esse assunto e que eu já fiz no passado também, e que é uma coisa tão comum na cultura brasileira que é impossível ter apenas um episódio sobre isso. Na verdade, nós temos livros e mais livros e mais livros sobre o assunto da corrupção no dia a dia. Mas hoje você vai ver a história de uma mulher foi gravado por mim, mas imagine que é uma personagem feminina. E ela fala de algumas facilitações que ela foi tendo no dia a dia. Será que você faz a mesma coisa que ela? Ou melhor, será que você conhece alguém que faz a mesma coisa que ela? Hoje nós vamos ter algumas expressões para corrupção, mas também para facilitação e outras expressões para indicar as consequências de quando alguém trapaceia, de quando alguém não segue as regras e de quando alguém comete pequenos delitos. Hoje a gente vai começar com o nosso episódio de número 266, Corrupções do Dia a Dia. E para alunos que estão inscritos no programa de educação continuada, a gente vai ter uma grande mudança. Fiquem de olho no próximo episódio. Estou com algo atravessado na garganta faz um tempo. Depois de ouvir o que tenho a dizer, talvez você pense que eu sou uma trambiqueira, mas preciso desabafar. Começou quando eu ia ao posto de saúde. Andei um tempo adoentada e precisava de consultas. Mas, como todo mundo está careca de saber, agendar consulta pelo SUS, me perdoe a língua, é contar com o ovo no cu da galinha. Mesmo indo cedinho, não conseguia agendar nada. E quando conseguia, a consulta era para dali a 6 meses. Aí uma amiga minha disse que conhecia um atalho. Eu fui no embalo dela e descobri que era só molhar a mão do recepcionista. Ela encaixava a gente até no mesmo dia. Decidi pagar para ver. Literalmente. Dei uns trocados para a recepcionista e não é que funcionou. Não é que eu seja uma pessoa inescrupulosa, mas depois dessa passei a me questionar se não havia um atalho para tudo. Só para você ter uma ideia. Comecei a vender umas coisinhas para juntar um dinheirinho. Eu fazia só o feijão com arroz. Se as clientes tivessem interesse, compravam comigo. O problema é que elas nunca tinham interesse. Até que fui desabafar com aquela minha amiga. Ela me disse que sabia de um jeitinho, e não era trambique não. Era só dizer que os produtos supostamente faziam um pouquinho mais do que realmente faziam. A palavra-chave era supostamente. Era um escudo para tudo. Resolvi tentar. Se funcionasse, que mal tinha. Afinal, eram produtos razoáveis, sabia que elas os usariam. Eu não estava vendendo gato por lebre, nem passando ninguém para trás. Era um trabalho justo e digno como qualquer outro. E foi como um milagre. De repente, a clientela começou a levar tudo que eu tinha. E o melhor é que não tinha nenhuma tratante. Pegavam o produto, pagavam e até me indicavam para outras pessoas. Mas trabalhar com vendas, ai, 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 cansa. Daí resolvi mudar de carreira. Passei a estudar para concurso público. Eu tinha um primo que trabalhava numa repartição e ele vivia muito bem. Contei dos meus planos para minha amiga. Ela me disse que tinha um macete. Um macete? Sim, ela conhecia alguém que podia me adiantar o gabarito. Fiquei com a pulga atrás da orelha. Como era possível ter o gabarito se a prova nem tinha saído? Aí tinha coisa. Até pensei em dar uma chance. Já tinha funcionado no passado, mas não queria me meter nesse engodo. Dei uma de santa e disse que não queria ajuda, porque estava fazendo aquela prova mais para testar os meus conhecimentos. No final, me safei de uma grande. A minha amiga não valia o que o gato enterra. Aparentemente, ela descontentou alguém e a outra pessoa jogou a bosta toda no ventilador. Um monte de gente foi em cana. Depois dessa, prometi que ia seguir as regras, mas fiquei pensando na minha amiga por um tempão.
No nosso episódio de hoje, nós temos uma narradora e ela tem algo muito importante que ela deseja contar, mas não pode, por algum motivo. E a gente sabe que ela tem algo para contar porque ela diz que está com algo atravessado na garganta. Quando alguém tem algo atravessado na garganta, e aqui funcionam os verbos ter algo, estar com algo ou ficar com algo, isso significa que essa pessoa quer falar alguma coisa, ela quer expressar alguma coisa, mas não pode porque ela se segura, ela resiste por algum motivo externo. Um exemplo que eu posso dar é quando os filhos às vezes brigam com os pais, né? E eles dizem: "Ah, eu nunca queria ter nascido". Às vezes os pais ficam com algo atravessado na garganta. Afinal, a gente coloca um filho no mundo e pensa: "Poxa, eu vou fazer o meu melhor", né? E se um filho fala isso, os pais podem se sentir muito tristes, mas eles não falam nada no momento porque eles querem esfriar a cabeça, eles querem se acalmar. Então, até eles se sentirem bem para expressar a frustração, eles ficam com essa frustração atravessada na garganta. Você pode imaginar algo que vem até a sua garganta, você tenta falar, mas não sai, por algum motivo. Como quando uma colega uma vez me chamou de curioso demais. Na verdade, ela queria dizer que eu era fofoqueiro. Eu não falei nada de volta, né? Eu fiquei com aquilo atravessado na garganta por vários anos. Até que um dia eu disse para ela: "Sim, eu sou fofoqueiro". Mas eu fiquei com aquilo atravessado na garganta por um bocado de tempo. E a narradora diz que está com isso atravessado na garganta e ela acha que você vai pensar que ela é até uma trambiqueira. Mas não importa, ela precisa desabafar. E aqui nós temos duas palavrinhas importantes. A primeira delas é trambiqueiro ou trambiqueira. E uma pessoa trambiqueira ou uma trambiqueira é uma pessoa que se comporta de maneira desonesta para obter algum benefício. Ela não segue as regras, ela engana outras pessoas, ela faz trambiques, que são esses pequenos golpes. E um exemplo que eu posso dar para você é o seguinte: a Maria vende produtos e o João queria comprar os produtos da Maria. Eu disse para Maria: "Maria, não venda nada para o João. Ele é um trambiqueiro. Ele diz que vai pagar e nunca paga. Ele sempre inventa desculpas e continua usando seus produtos se você não perceber. Então, cuidado, ele é um trambiqueiro. Não venda nada para ele". E quando alguém quer desabafar, isso significa que essa pessoa quer contar o que ela está sentindo. Muito provavelmente ela está triste, ela está nervosa ou ela está até angustiada. E ela está segurando aquela pressão. E quando ela desabafa, ela solta aquela pressão. Ela se acalma, porque ela desabafou. Muitas pessoas hoje em dia desabafam com os psicólogos, né, os terapeutas, porque elas não têm amigos próximos com quem desabafar. Ou às vezes, elas querem desabafar sobre um assunto que não querem discutir com os amigos. Então, acabam desabafando com os terapeutas. E aqui a narradora, na verdade, começou a falar de uma série de pequenos desvios de conduta que ela começou a cometer. Primeiro, ela disse aqui que começou quando ia ao posto de saúde. Ela andou um tempo adoentada e precisava de consultas, mas todo mundo aqui no Brasil está careca de saber que demora muito para conseguir uma consulta no SUS, a depender da consulta. E antes da gente continuar, temos várias coisinhas para discutir. A primeira delas é a palavra adoentado ou adoentada. E quando uma pessoa está adoentada, ela está doente. Eu geralmente escuto, quando as pessoas falam, eu estou adoentado,
Geralmente isso significa que não é uma coisa muito grave. Então, uma gripe leve, um pequeno resfriado, talvez uma febre porque se cansou demais, alguma coisa assim. A pessoa fica meio adoentada, ela fica na cama. Já quando ela tem algum tipo de doença que é mais grave, aí a gente diz que fulano está doente. Hum? Isso não é necessariamente assim, mas é mais comum dizer adoentado com coisas mais passageiras. Eu, por exemplo, estou um pouco adoentado, tenho um pouco de gripe, inclusive. Acho que já é o último estágio, eu estou me recuperando, mas ainda estou um pouquinho adoentado. A segunda expressão que a narradora utilizou foi que todo mundo está careca de saber que as coisas demoram aqui no Sistema Único de Saúde do Brasil. E quando a gente diz que todo mundo está careca de saber, isso significa que todo mundo sabe muito bem. Essa coisa é sabida de todos. Todos sabem disso porque é muito comum. É como se dissesse, todo mundo já sabe. Que é a mesma coisa, todo mundo está careca de saber. Mas quando alguém está careca de saber, é bem mais forte, né? Então, às vezes, e aqui vem um exemplo, às vezes as pessoas dizem, ah, será que no Brasil é perigoso? Olha, todo mundo está careca de saber que tem lugares que são mais perigosos e lugares que são menos perigosos. Então, vai depender de onde você estiver. Se for aqui em Salvador, tem lugares que são mais perigosos e menos perigosos. Todo mundo está careca de saber. E a narradora aqui, ela utiliza uma linguagem um pouco mais forte. Ela até pede desculpas por utilizar uma linguagem mais forte. Ela diz, me perdoe a língua. E a gente utiliza essa expressão antes de falar algo muito grosseiro ou muito vulgar. A gente fala isso para pedir desculpas antecipadas, antes de fazer algo. Então, se eu vou dizer um palavrão, eu vou dizer, olha, me perdoe a língua, ou então me desculpe o que eu vou dizer. São duas maneiras de falar isso. Me perdoe a língua, me desculpe o que eu vou dizer. E o que ela disse aqui, que é um pouco vulgar, é a expressão contar com o ovo no cu da galinha. Eu também peço desculpas, pessoal, pela vulgaridade a essa hora, mas contar com o ovo no cu da galinha é uma expressão vulgar, mas muito comum aqui no Brasil. E quando alguém conta com o ovo no cu da galinha, isso significa que alguém tem esperança em algo que ainda está muito longe de acontecer. E ninguém nem sabe se vai realmente acontecer. Então, eu às vezes escuto, e aqui temos o exemplo, né? Olha, em janeiro eu vou ganhar na loteria e vou comprar uma casa nova e vou comprar uma casa para cada um dos meus irmãos. Mas você apostar, ganhar na loteria e conseguir fazer tudo isso, isso é contar com o ovo no cu da galinha. Realmente é muito improvável isso acontecer. E aconteceu isso comigo também. Ai, ai, ai. Porque em 2019 eu planejava viajar para a China, né? Eu queria ir para a China no ano de 2020. Mas eu não tinha muitos planos assim. Eu estava realmente contando com o ovo no cu da galinha. Porque eu estava só juntando dinheiro e eu pensava, o resto vai se resolver. Então, em 2020 aconteceu o que aconteceu no mundo e acabou que eu não viajei. Então, não deu. Eu estava contando com o ovo no cu da galinha e não tinha nem galinha para botar ovo. E a narradora, então, continua aqui dizendo que realmente você conseguir um agendamento no SUS é esperar muito, muito mesmo. E isso acontece, gente. Às vezes, a minha mãe utiliza bastante o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. E o Sistema Único de Saúde é o SUS. Então, ela vai para uma consulta médica hoje e o médico pede outro exame e geralmente o exame é para daqui a 6 meses. Isso pelo sistema público. Se for pelo sistema particular, a gente paga um pouquinho mais, mas consegue mais rápido. Porém, não é em toda parte, tá? Eu tenho um outro episódio no qual eu falo sobre o sistema de saúde aqui do Brasil e eu vou deixar
nas notas desse episódio. Daí a narradora fala então que ela ia muito cedo para tentar conseguir um agendamento, mas não conseguia, e quando conseguia, demorava muito. Aí uma amiga dela disse que conhecia um atalho. E a narradora foi no embalo da amiga e descobriu que era só molhar a mão da recepcionista. E o problema estava resolvido. Temos aqui várias expressões. O primeiro desses termos aqui é o atalho. E o atalho tem o sentido básico de um caminho mais curto. Por exemplo, muitas pessoas querem encontrar um atalho para ficar fluentes. Não é nem sempre possível encontrar um atalho para ficar fluente. O único caminho que eu conheço é praticar todos os dias. Então, nem sempre é possível. E o atalho pode ser um atalho físico também. Quando você vai do ponto A até o ponto B dentro de uma cidade, às vezes tem um caminho mais curto. Então, esse caminho mais curto é o atalho. Mas nem sempre o atalho é o melhor caminho. Isso é uma coisa que a gente aprende até nas histórias infantis. Na história da Chapeuzinho Vermelho, ela tem que levar os doces para a casa da vovozinha e ela tem que pegar um caminho mais longo, mas ela conhece um atalho por dentro da floresta. Então ela pega o atalho e encontra o lobo mau. E aí a gente já sabe tudo o que aconteceu com a Chapeuzinho Vermelho e a vovozinha. Ou melhor, todo mundo já está careca de saber o que aconteceu com elas. Mas voltando ao assunto, a narradora então disse que foi no embalo da amiga. E quando você vai no embalo de alguém, isso significa que você se comporta ou age de acordo com a influência de outra pessoa. Eu te dou alguns exemplos. O primeiro deles é: quando eu era mais jovem, eu não saía muito. Eu era uma pessoa mais caseira. Mas aí conheci alguns amigos e fui no embalo deles e comecei a sair muito, a beber, a passar a noite fora. E por causa disso, acabei perdendo o meu emprego. Acontece, né? O que é que eu vou fazer? Eu fui no embalo deles e acabei perdendo o emprego. Às vezes acontece, né? A gente vai no embalo de alguém, alguém fala alguma coisa e a gente tem problemas no futuro. E a gente também pode ir no embalo de alguma ideia, alguma ideologia, alguma história, qualquer coisa que possa nos influenciar. Bom, a gente pode ir no embalo dessa coisa. E aqui significa, então, que a narradora ela se permitiu influenciar pela amiga e molhou a mão da recepcionista. E quando uma pessoa molha a mão de outra, isso significa que essa pessoa deu dinheiro para outra de forma ilegal ou escondida, para conseguir uma vantagem. Isso acontece muito na política, aqui no Brasil. Né? Alguém molha a mão de um político e o político de repente fica todo favorável para essa pessoa ou para essa empresa. Então, é um crime em geral, e quando não é crime, é pelo menos moralmente questionável. E um exemplo que eu dou é: antigamente, muitas pessoas tiravam a carteira de motorista porque molhavam a mão do avaliador. Ou seja, elas não faziam o exame de direção. Elas apenas davam dinheiro para o avaliador. Elas molhavam a mão do avaliador e, tcharam, tinham a carteira de habilitação de motorista. E eu não estou dizendo que eu conheço alguém que tenha molhado a mão de um avaliador, né? Mas acontece. Agora não, porque a lei está mudando, mas acontecia muito, pelo menos antigamente. E aí a narradora descobriu que, se eu pagar, ela consegue uma consulta mais rápido? E a narradora então decidiu pagar para ver. E normalmente,
Quando você paga para ver, ou você diz, eu vou pagar para ver, significa que você toma uma atitude arriscada só para ver se alguma coisa funciona ou só para ver se alguma coisa acontece. Você aceita o risco, mas tem lá uma dúvida. E um exemplo que eu posso dar é o seguinte: o João e o Marcelo eram amigos, mas eles brigaram. O João disse para o Marcelo que ele não devia mais andar perto da casa do João. O Marcelo disse que ia andar sim, queria saber o que o João ia fazer. O João então diz que se o Marcelo for para perto da casa do João, o João vai bater nele. E o Marcelo disse: Ah, é? Pois eu vou pagar para ver. E o Marcelo foi para perto da casa do João. Será que o João bateu mesmo no Marcelo? O Marcelo pagou para ver. E o João não bateu não. No final, ele decidiu que era melhor ficar em paz. Então, o Marcelo pagou para ver e no final foi bem. Não aconteceu nada de mal. Mas às vezes a gente paga para ver e quebra a cara. A gente paga para ver e quebra a cara. Eu já fiz muito isso. E a narradora, então, fica muito surpresa que funcionou. Ela deu dinheiro para a recepcionista, tcharam! Tinha uma consulta marcada. Quando ela disse que estava surpresa, a gente, na verdade, sabe que ela estava surpresa porque ela disse: E não é que deu certo? Ou melhor, e não é que funcionou? E essa estrutura, e não é que geralmente a gente usa para mostrar que a gente está surpreso com alguma coisa que aconteceu ou que a gente viu. Um amigo meu, e aqui é um exemplo, tá? Um amigo meu vivia brincando. Ele dizia, eu estudo polonês, eu sei falar polonês. Mas ninguém nunca viu ele estudando polonês. E, para falar a verdade, a gente acha que esse amigo é um pouquinho estúpido. Mas um dia, na praia, nós encontramos um polonês. E o nosso amigo começou a falar em polonês com aquele turista. E não é que ele falava mesmo? E não é que ele falava mesmo? Então eu estava surpreso que ele realmente falava polonês. Quando a narradora percebeu que, então existe um atalho para isso, ela começou a pensar, será que existe um atalho para tudo? Essa atitude pode ser de uma pessoa inescrupulosa. Mas a narradora disse que não era inescrupulosa. Ela só estava pensando que talvez existisse um atalho para tudo. E uma pessoa inescrupulosa é uma pessoa que não tem moral, ela não tem ética, ela não tem consciência. Ela faz o que for preciso para conseguir o que quer. Ela não se importa. Causou problema para outras pessoas? Não ligo, não me importo. Essa é uma pessoa inescrupulosa. E um exemplo que eu posso dar é o de empresas inescrupulosas ou de executivos de empresas, né, que são inescrupulosos também. Porque eles destroem o meio ambiente, eles poluem os rios, eles matam animais, destroem as florestas, porque eles querem lucro, eles querem dinheiro. Então eles são muito inescrupulosos. A narradora então começa a falar de outro aspecto, né, que ela testou essa hipótese de então será que existe um atalho para tudo? Porque ela começou a vender algumas coisas para juntar dinheiro. Né? Ela só fazia o básico. E como é que a gente sabe que ela só fazia o básico? Porque ela disse que só fazia o feijão com arroz. E quando a gente diz o feijão com arroz ou arroz com feijão, pode ser qualquer ordem, significa que é o básico, o simples, o essencial. É só o necessário. Por exemplo, quando eu estudei polonês no passado, gente. Foi uma coisa bem maluca para mim. Eu estudei realmente só o arroz com feijão. Foi o basicão. Ou o básico. Eu sei dizer przepraszam, eu sei dizer nie rozumiem, e eu paro aí. E tem uma frase que eu memorizei que é
A de la Tiegonia Manteigo de la Meunier, que não sei exatamente se a pronúncia está boa, mas se vocês falarem polonês, me digam, porque eu só aprendi realmente o feijão com arroz do idioma. E aí a narradora fala, né? Eu só fazia o básico. Se as clientes tivessem interesse, compravam comigo. Mas as clientes nunca compravam, né? O problema era esse. E aí a narradora desabafou de novo com a amiga, e a amiga disse que sabia um jeitinho. Era só exagerar um pouquinho. Mas quando eu exagerasse, tinha que dizer que os produtos supostamente faziam um pouquinho mais do que realmente faziam. Supostamente. E essa é uma palavra que os jornais aqui no Brasil utilizam, né, os jornalistas, para não terem problemas jurídicos. Então, quando eles não querem ter problemas jurídicos, eles dizem: olha, ele supostamente matou a esposa, mesmo que seja bem evidente. E essa palavra é um tipo de escudo contra todo tipo de consequência. O escudo aqui significa uma proteção. É uma proteção que você usa para evitar algum tipo de problema ou consequência. Então, uma pessoa pode dizer que outra supostamente rouba muito dinheiro, que ela supostamente trai a esposa, que ela supostamente faz alguma coisa errada. Isso é revoltante, mas isso não pode ser causa para um processo jurídico, né, para um processo, porque supostamente é um escudo contra isso. E você pode usar escudo em vários outros contextos também. E agora, só para explicar um pouco aqui sobre o que acontecia no Brasil. Antigamente tinha uma empresa que vendia produtos dietéticos. Eles vendiam shakes, vitaminas, essas coisas assim. Eram apenas suplementos alimentares. Mas aí os vendedores começaram a declarar que o produto fazia muito mais. O complexo vitamínico, além de repor as suas energias, ele também prevenia osteoporose. Ou o óleo de peixe, além de ajudar na função cerebral, ele também reduzia as suas dores articulares. Tudo isso, claro, supostamente. No final das contas, essa empresa teve muitos problemas aqui no Brasil por causa das declarações falsas que os vendedores faziam. E a narradora ficou com medo disso. Mas, mesmo com medo, a narradora ainda procurou uma justificativa. Ela disse: olha, eu sei que os produtos são razoáveis, ou seja, não são nem bons, são razoáveis, e as clientes os usariam. E ela não estaria vendendo gato por lebre, nem passando ninguém para trás. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é vender gato por lebre. E quando alguém vende gato por lebre, significa que alguém enganou outra pessoa, vendendo um produto ruim, dizendo que é algo bom. Ela está dizendo que algo que ela está vendendo é muito melhor do que ela realmente é, do que o produto realmente é. Alguém pode vender gato por lebre e alguém pode também comprar gato por lebre. E eu nunca vendi gato por lebre, mas eu posso dizer para você, eu já comprei. Uma história curtinha. Teve um tempo que eu estava procurando um computador. Eu precisava de um computador para trabalhar, um computador melhor, e fui para uma loja e falei com um vendedor que eu tinha um tanto de dinheiro para comprar um computador. Então ele me disse: olha, esse computador aqui da Vision é muito bom, e falou várias coisas boas, e eu não entendia de computadores. Então eu disse para mim mesmo, né? Olha, se o vendedor está dizendo que é bom, eu vou confiar nele. Comprei o computador. Com 2 dias de uso, o computador não funcionava muito bem. Ele teve alguns problemas. E com 1 semana de uso, o computador parou de funcionar. Não tinha mais recuperação. Foi um prejuízo, uma perda financeira para mim. E
Eu comprei gato por lebre. Eu pensei que era um computador muito bom, de última geração. Na verdade, era uma porcaria que não valia nenhum real. Era muito ruim. Comprei gato por lebre. A outra expressão que a narradora utilizou é um pouco mais comum, e é passar alguém para trás. E quando alguém passa outra pessoa para trás, significa que essa pessoa engana ou ela causa algum tipo de problema ou dano a outra pessoa intencionalmente, e geralmente tirando vantagem dela. Por exemplo, isso acontece com muita frequência aqui no Brasil. Eu acho maluco isso. Mas vamos lá. Temos o João, mais uma vez, e o Marcelo, que brigaram em outro exemplo. Qual foi o motivo da briga? Foi o seguinte: o Marcelo não tinha cartão de crédito, mas o João tinha. Então o Marcelo disse: João, você me empresta o seu cartão de crédito? Eu vou comprar uma geladeira e todos os meses eu te pago o valor, né, para você pagar a conta do cartão de crédito. O João disse: Ah, tudo bem, você é meu amigo, então vou confiar. Só que o Marcelo, ele já sabia que não ia conseguir pagar. Então ele passou o João para trás. O que foi que ele fez? Ele comprou a geladeira e não pagou o João. Como a dívida foi no cartão de crédito do João, o João teve o problema, o Marcelo não. Então, o Marcelo passou o João para trás. Ele comprou no cartão de crédito do João e não pagou a dívida. E agora, eles brigaram. No final, o Marcelo era um trambiqueiro. E não o João. O João era uma pessoa legal. Daí, a narradora diz: Olha, eu comecei a exagerar um pouco e, de repente, pum, tudo ficou melhor. Porque tanto a clientela começou a comprar tudo e a clientela era muito honesta. Mas a narradora não disse que a clientela era muito honesta. Na verdade, ela disse que não tinha nenhuma tratante na clientela. E aqui a clientela são os clientes de um negócio, né, o grupo de clientes. E uma pessoa tratante é uma pessoa que não cumpre o que promete. Ela promete que vai fazer alguma coisa e nunca faz. Ela diz que vai fazer, mas nunca faz. Então, você não pode confiar num tratante. E um exemplo que eu posso te dar é: eu contratei uma pessoa para consertar o portão da minha casa. E ele disse que vinha na terça-feira, mas ele não veio. Esse cara é um tratante. Ele diz que vem consertar na terça e não vem. E agora eu fico aqui com problemas no meu portão. Fazer negócios com tratantes é horrível. E aí a narradora, então, ficou muito feliz porque estava vendendo um produto de qualidade não tão boa, mas estava vendendo muito bem e estava enganando as clientes. Ela disse que não estava passando ninguém para trás, mas no final estava assim. E aí, no final, a narradora acaba se cansando de trabalhar com vendas. Quem nunca, né? É cansativo. Trabalhar com vendas, ai, ai, ai. Eu gosto da profissão, é muito divertido, mas é muito cansativo. Acho que é o mesmo pensamento que a narradora teve. Então ela resolveu mudar de carreira e resolveu estudar para concurso público. E o concurso público aqui no Brasil é quando você faz um exame, né, uma prova, para trabalhar para o governo. Geralmente tem muitas vantagens, muitos benefícios, e o melhor é que, quando você passa em um concurso público, geralmente o emprego é completamente estável, ou seja, você não pode sair desse emprego, a não ser que você mate alguém, e isso ainda não é motivo para perder o emprego às vezes. É uma coisa maluca. E aí ela tinha um primo que trabalhava numa repartição, ou seja, em um escritório público, e o primo dela vivia muito bem. Daí ela contou para a amiga dela, aquela mesma amiga, trambiqueira do começo, que ela queria fazer um concurso público. E a amiga disse que tinha um macete. Se a narradora quisesse, a amiga podia, porque ela conhecia alguém que podia adiantar o gabarito para a narradora. E a narradora ficou com suspeitas.
Mas antes da gente continuar, temos algumas expressões. A primeira delas é que a amiga tinha um macete. E um macete é um truque, é uma dica ou um atalho para fazer algo mais rapidamente ou mais facilmente. Geralmente, um macete é para um teste, para uma prova. Por exemplo, para uma prova de matemática, a gente normalmente tem um macete, que é você elimina aquelas questões que são obviamente erradas. Isso é uma prova de múltipla escolha, claro. Mas eu não posso falar muito de macete de matemática porque eu ensino português. Eu não sei nada de matemática. Mas um macete de português que eu posso te ensinar é um para saber como se escreve mal, se é com U ou é com L. Né? Que mal se soletra M-A-L ou M-A-U. O macete é, se você puder substituir mal por bem, então é mal com L. Eu estou bem, eu estou mal. Agora, se você puder substituir mal por bom ou boa, é muito importante, então mal se escreve com U. Ele é um homem mau, ele é um homem bom. Ela é uma mulher má, ela é uma mulher boa. Gostou do macete? Mas aqui, quando a amiga disse que tinha um macete, não era exatamente um macete, ela tem, na verdade, um esquema, um negócio sujo ali. E o negócio que ela tinha, o macete que ela disse que tinha, era que ela conhecia alguém que podia adiantar o gabarito. E adiantar, nesse sentido aqui, significa antecipar, fazer acontecer antes da hora. Por exemplo, nós temos uma aula agendada para as 2 da tarde, mas você, de repente, tem tempo, você está livre de manhã e me pergunta, Eli, nós podemos adiantar nossa aula? Porque hoje de manhã eu estou livre e se você estiver livre, nós podemos ter essa aula mais cedo. Às vezes eu faço isso com os alunos, quando eu tenho tempo e eles também têm tempo, eu adianto algumas aulas. O gabarito é o conjunto de respostas corretas de um exame ou de uma prova. Geralmente você sabe o gabarito depois de terminar a prova, aí você vai para casa e a instituição que organizou o exame tem o gabarito para você conferir as respostas. E aí você diz, nossa, eu acertei 10 questões. Inclusive, gente, recentemente teve um exame nacional aqui no Brasil, o exame de admissão da universidade, e teve um cara que conhecia as perguntas antes de as perguntas estarem na prova. Foi um negócio maluco. Então, ele meio que adiantou as questões para muitas pessoas na internet. Aparentemente, supostamente, ele adiantou essas perguntas e as pessoas ficaram malucas com isso. E a narradora ficou com suspeitas, né? Ela ficou com a pulga atrás da orelha. Ela ficou com a pulga atrás da orelha. E quando você fica com a pulga atrás da orelha, você fica com suspeitas, como um cachorrinho, né, que levanta uma orelha, aí fica, tem alguma coisa estranha aí. E a narradora teve razões para ficar com a pulga atrás da orelha. Porque ela diz, como era possível ter o gabarito se a prova nem tinha saído? E realmente é um crime. Então ela diz, aí tem coisa. E quando a gente diz, aí tem coisa, isso significa que a gente tem uma suspeita muito forte de que exista algo errado com alguma coisa. Uma expressão de desconfiança. Você, tem algo errado aí. Aí tem coisa. Quando a narradora se deu conta, né, quando ela percebeu que tinha alguma coisa errada, ela disse, olha, eu não vou pagar para ver. Eu não vou me meter nesse engodo. E depois de tomar essa decisão muito sábia, uma decisão muito inteligente, a narradora deu uma de santa e disse que não queria ajuda, porque estava fazendo a prova para testar os conhecimentos.
E aqui nós temos duas boas palavras. A primeira delas é o engodo. E o engodo, originalmente, é uma armadilha, é alguma coisa feita para atrair e depois para enganar alguém. Um engodo muito comum aqui no Brasil é quando prometem algum tipo de benefício em troca de nenhum esforço. Por exemplo, às vezes acontece de alguns advogados dizerem: olha, se vocês trabalharem com a gente vai conseguir indenizações e benefícios do governo para vocês. E pode parecer bobo, gente, ou pode parecer muito óbvio, mas isso realmente acontece. Alguns advogados trambiqueiros acabam enganando as pessoas. Eles criam esse engodo de venham cá e me deem os seus dados, me deem as suas informações e eu dou benefícios para vocês. E, às vezes, os advogados acabam recebendo muito dinheiro e não fazem nada, ou, muito pior, eles fraudam o sistema do governo ou o sistema de alguma empresa e ganham dinheiro, e as pessoas que deram os dados acabam sendo responsabilizadas. Isso é um engodo muito comum. E aqui para a narradora, essa situação seria um engodo porque, muito provavelmente, a amiga, ou melhor, a tal amiga, não queria realmente o benefício da narradora, mas sim queria o dinheiro da narradora. Por isso, era um engodo. No guia de expansão desse episódio, eu vou falar um pouco mais sobre essa palavra engodo. E a outra expressão que a narradora utilizou foi que ela deu uma de santa. E quando alguém dá uma de santo, isso significa que essa pessoa finge ser honesta ou inocente, mesmo quando não é. Então, a narradora que deu uma de santo significa ela sabia que tinha alguma coisa errada ali, mas ela decidiu fingir que não sabia. Ela deu uma de santa. Ela diz: olha, eu vou fazer esse teste só para praticar mesmo, não se preocupe. E a amiga, então, não falou nada. No final, a narradora diz que se safou de uma grande, ou seja, ela escapou de uma grande complicação. A amiga não valia o que o gato enterra. É uma expressão um pouco vulgar. E a fórmula aqui é: alguém não vale blá blá blá. Alguém não vale nada, alguém não vale R$1, alguém não vale o que o gato enterra. Essa é uma maneira muito colorida para dizer que essa pessoa não tem valor nenhum. É uma crítica muito forte, é um tipo de insulto. Uma pessoa não vale nada é uma pessoa que não merece confiança, é uma pessoa que não merece respeito, ela não tem valor nenhum. E o gato, normalmente, quando faz cocô, ele enterra o cocô dele. Por isso que a gente diz que alguém não vale o que o gato enterra. E o que aconteceu com a amiga? Aparentemente, ela descontentou alguém, né, e a outra pessoa jogou a bosta toda no ventilador. E um monte de gente foi em cana. E aqui nós temos 3 outras expressões. A primeira delas é descontentar. E quando você descontenta alguém, ou alguém descontenta você, isso significa que você causa algum tipo de irritação ou insatisfação a alguém. Essa pessoa não fica feliz, ela fica descontente. Então, muitas pessoas ficam descontentes, ou melhor, muitas empresas descontentam os funcionários quando fazem os funcionários trabalharem nos fins de semana. Então, a empresa diz: olha pessoal, vocês vão trabalhar sábado e domingo porque nós precisamos produzir mais. E aí os funcionários: ah, não. Todo mundo ficou descontente, ou seja, a empresa descontentou os funcionários. A segunda expressão é, e eu peço perdão aqui, né, pela expressão, eu peço perdão pela minha vulgaridade, é jogar merda no ventilador ou jogar bosta no ventilador. E bosta, meu Deus,
Bosta e merda são a mesma coisa. É, é, eu não sei. Ai, gente, eu fico pensando, por que eu tenho que falar tanta vulgaridade? Mas é porque a gente aqui no Brasil fala bastante essas palavras. E quando você joga merda no ventilador, isso significa que você revela publicamente um segredo que não deveria ser revelado. E esse segredo vai causar um escândalo, né? Então, o que aconteceu aqui foi, provavelmente, alguém ficou com raiva dessa amiga trambiqueira e disse para a polícia: olha, tem uma pessoa fazendo fraudes no sistema de concurso público. Então, isso é uma fraude, é um crime. Alguém denunciou, jogou a merda no ventilador, falou para todo mundo. E temos, às vezes, isso com políticos também. Às vezes, alguém sabe o segredo de um político e resolve jogar a merda no ventilador. Ela diz: quer saber de uma coisa? Eu vou contar todos os segredos dele, vou contar todos os segredos dela. E, geralmente, a consequência disso é que alguém vai preso, né? Alguém vai para a prisão. E quando a gente diz que alguém vai em cana, é uma expressão muito informal, isso significa que alguém vai preso. Né? Alguém cometeu um crime e foi preso. E a narradora então disse: olha, depois dessa eu vou seguir as regras. Mas ela continuou pensando na amiga por um tempão. Bom, primeiro, eu não sei nem se ela deveria dizer que ela é amiga ou não, né? Mas o fato é que a narradora realmente escapou de um engodo grande e conseguiu ficar tranquila. Agora nós vamos ouvir o diálogo, ou melhor, o monólogo, mais uma vez, para ter certeza de que nós entendemos tudo o que entendemos mesmo. Estou com algo atravessado na garganta faz um tempo. Depois de ouvir o que tenho a dizer, talvez você pense que eu sou uma trambiqueira, mas preciso desabafar. Começou quando eu ia ao posto de saúde. Andei um tempo adoentada e precisava de consultas. Mas, como todo mundo está careca de saber, agendar consulta pelo SUS, me perdoe a língua, é contar com o ovo no cu da galinha. Mesmo indo cedinho, não conseguia agendar nada. E quando conseguia, a consulta era para dali a 6 meses. Aí uma amiga minha disse que conhecia um atalho. Eu fui no embalo dela e descobri que era só molhar a mão do recepcionista. Ela encaixava a gente até no mesmo dia. Decidi pagar para ver. Literalmente. Dei uns trocados para a recepcionista e não é que funcionou. Não é que eu seja uma pessoa inescrupulosa, mas depois dessa passei a me questionar se não havia um atalho para tudo. Só para você ter uma ideia. Comecei a vender umas coisinhas para juntar um dinheirinho. Eu fazia só o feijão com arroz. Se as clientes tivessem interesse, compravam comigo. O problema é que elas nunca tinham interesse. Até que fui desabafar com aquela minha amiga. Ela me disse que sabia de um jeitinho, e não era trambique não. Era só dizer que os produtos supostamente faziam um pouquinho mais do que realmente faziam. A palavra-chave era supostamente. Era um escudo para tudo. Resolvi tentar. Se funcionasse, que mal tinha. Afinal, eram produtos razoáveis, sabia que elas os usariam. Eu não estava vendendo gato por lebre, nem passando ninguém para trás. Era um trabalho justo e digno como qualquer outro. E foi como um milagre. De repente, a clientela começou a levar tudo que eu tinha. E o melhor é que não tinha nenhuma tratante. Pegavam o produto, pagavam e até me indicavam para outras pessoas. Mas trabalhar com vendas, ai, 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 cansa. Daí resolvi mudar de carreira. Passei a estudar para concurso público. Eu tinha um primo que trabalhava numa repartição e ele vivia muito bem. Contei dos meus planos para minha amiga. Ela me disse que tinha um macete. Um macete? Sim, ela conhecia alguém que podia me adiantar o gabarito. Fiquei com a pulga atrás da orelha. Como era possível ter o gabarito se a prova nem tinha saído? Aí tinha coisa. Até pensei em dar uma chance. Já tinha funcionado no passado, mas não queria me meter nesse engodo. Dei uma de santa e disse que não queria ajuda, porque estava fazendo aquela prova mais para testar os meus conhecimentos. No final, me safei de uma grande. A minha amiga não valia o que o gato enterra. Aparentemente, ela descontentou alguém e a outra pessoa jogou a bosta toda no ventilador. Um monte de gente foi em cana. Depois dessa,
Prometi que ia seguir as regras, mas fiquei pensando na minha amiga por um tempão. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!